Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Espero que vocês tenham feito os exercícios do capítulo 8. Iremos visualizar o capítulo 9. Brasil independente. Em 1808 a 1822. Bem, o que acontece para tornar essa mudança do Brasil, que era colônia, e se tornou um país independente? Nós vimos que os franceses invadiram Portugal em 1807, em novembro, com as tropas do general Junot. Logo, a família real portuguesa foge para o Brasil, chega em Salvador, depois migra para a capital da colônia, que era o Rio de Janeiro. O Brasil, quando se tornou independente, ele tinha uma característica particular. Era a única monarquia na América do Sul. Tinha seus hábitos, mecanismos, até uma nobreza própria criada artificiosamente após a independência. Ao longo do século, plasmou-se no Brasil uma sociedade aristocrata de mentalidade escravista. Enquanto o principal aliado de Portugal era a Inglaterra, que possuía a maior e mais forte frota marinha do mundo, chamado de Rainha dos Mares, e que Portugal era aliada e exercia uma forte influência, a tal ponto de Portugal assinar um tratado desfavorável para eles, o Tratado de Mituim ou o Tratado de Panos e Vinhos, que Portugal era obrigado a comprar os produtos manufaturados da Inglaterra e a Inglaterra era obrigada a comprar o vinho do Porto, gerando um grande débito na balança comercial portuguesa. Como vimos, Napoleão toma o poder na França e estabelece os seus consulados, depois se torna imperador, decreta o bloqueio continental em 1806, chamado de Decreto de Berlim. Porém, Portugal continua a negociar com a Inglaterra. Logo, Napoleão manda o general Junot para invadir Portugal. Logo, os portugueses só tinham duas opções: ou enfrentavam os franceses ou fugiam. Eles utilizaram a opção mais corajosa. Pegaram seus navios com tesouros, livros e todo mundo que pudesse vir e se transplantaram de Portugal, de Lisboa, para a sua colônia no Brasil, totalizando quase 10 mil pessoas. Foi um Deus nos acuda. Logo, o bloqueio continental que eu falei para vocês era um tratado chamado Decreto de Berlim, que Napoleão tentou matar financeiramente a Inglaterra, tirar todo acesso ao continente europeu, impedindo de vender os seus produtos e garantir sua renda. Logo, esse mapa demonstra para vocês a formação do primeiro Império Francês, que tentava bloquear os navios do Reino Unido, da Grã-Bretanha, e da Irlanda. Aqui são as tropas do general Junot. Observe o caminho que ele faz. Junot está em vermelhinho, ele invade, toma. Foram várias invasões, não foram só uma. Mas aqui é o exemplo. General Jean-Doc Junot. E aí os portugueses chegaram aqui em 1808 em 8 naus, 5 fragatas, 30 navios mercantes, trazendo riquezas, documentos, livros, coleções de arte e outros artigos. Logo, a população de Salvador assistiu atônica à chegada da família real em 22 de janeiro de 1808. Depois, parte foi para o Rio de Janeiro, parte ficou em Salvador, e eles não tinham muito espaço. Tem um filme que fala muito bem disso, é Carlota Joaquina, Rainha do Brasil. É um filme muito engraçado, com a Marieta Severo, que mostra a migração dessa corte. Logo, não tinha muito lugar para essas pessoas quando chegaram no Rio de Janeiro. Então, o que a família real fez? De forma racional, começou a expulsar os donos da casa e se apropriar. Para o funcionamento do Império Português, foi necessário criar várias instituições administrativas e educacionais. Isso foi muito bom para o Brasil, que Dom João VI fundou a Faculdade de Medicina de Salvador, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Escola de Anatomia, o Banco do Brasil, que existe até hoje, já quebrou umas 3, 4 vezes, a imprensa régia, que antigamente não podia publicar, ele permitiu a publicação de impressos, criou a Biblioteca Real, que é a Biblioteca Nacional, o Teatro Real, a Escola de Oficiais e a Escola de Belas Artes. Ele vai revogar uma lei que tinha, vai fornecer a Lei de Liberdade Industrial do Brasil, que permitindo a instalação de indústrias na colônia, o que era proibido desde antes de 1808, vai abrir os portos às nações amigas, quebrando o pacto colonial em janeiro de 1808, permitindo a colônia vender para quem que ela quisesse, onde Portugal e a Inglaterra tinham uma primazia, uns descontos. Os ingleses assinaram um tratado de navegação e comércio, onde os ingleses pagavam 15% de imposto alfandegário e tentaram limitar a importação de escravos. Se criou 3 ministérios, da Guerra Estrangeira, da Marinha Ultramar e da Fazenda Interior. Criou-se a criação da Casa de Suplicação, que é uma espécie de Supremo Tribunal de Justiça,
Criou-se o Conselho Militar, também criou-se o Conselho Militar Supremo. Dom João VI, querendo se vingar de Napoleão, anexa a Guiana Francesa. E vai marcar também a vinda da missão francesa para o Brasil, por conta da vinda do casamento de Dom Pedro I. Vai vir uma série de intelectuais. Vai ser também a fundação do primeiro periódico do Brasil, o Correio Brasiliense, que ficava em Londres, feito pelo jornalista José Hipólito da Costa, de 1808 a 1822. O Brasil vai ser elevado a Reino Unido, a Portugal e Alvazes, em 16 de dezembro de 1815, e definitivamente elevando o Brasil ao patamar igual ao Algarves, ou seja, já não era mais colônia. E durante esse período que Dom João vai estar aqui, vai ter a Revolução Pernambucana, que desejava mais liberdade e reformas políticas e econômicas. Aqui eu trouxe para vocês um mapa dessa migração. Eles saem de Lisboa, 29 de novembro de 1807, escoltado por 4 naus inglesas e um vento empurrando o comboio para o norte. 3 dias chegam à Ilha da Madeira, depois vão novamente, percurso em 17, chegam, atracam no Recife, com problema alguns navios com casco, e 54 dias depois, em 22 de janeiro, eles chegam em Salvador, ficam 36 dias e depois partem para o Rio de Janeiro. Foi um Deus nos acuda essa viagem. É muito interessante. Quem também cita muito isso é o autor que escreveu Mauá, o Imperador de 1908, que conta disso, e entre outros. É muito interessante esse livro e esse filme, Carlota, a Rainha do Brasil. O que vai ser essa Revolução Pernambucana, pessoal? Com a vinda da família real, houve um aumento de gasto. Necessariamente precisou-se aumentar os impostos. E o Centro-Sul, onde instalou-se a família real, vai ser privilegiado, enquanto o Nordeste foi um pouco prejudicado. A abertura dos portos para as nações amigas levaram ao agravamento da crise econômica de Pernambuco, principalmente com a queda do preço do açúcar e do algodão, que concorriam com os produtos ingleses, nas Antilhas inglesas, que eram de mais barato e de melhor qualidade. Outra coisa que vai gerar insatisfação é a preferência da promoção por militares portugueses. E também uma tendência separatista de querer implantar uma república. Logo, algumas camadas vão ser influenciadas, vão tentar fazer analogia com as revoluções burguesas da Europa e dos Estados Unidos, e eles almejavam liberdade de expressão e instalaram uma república durante 2 meses. Porém, sem muito intuito de libertar os escravos. Devido à desorganização interna, conflitos políticos e também à ofensiva das forças reais, a revolta foi abafada. Destarte, a Revolução do Porto é outro momento. Nós vimos que Dom João Napoleão cai em 1815, mesmo assim Dom João fica no Brasil. Gostou muito, estava fora das pressões políticas e também estava muito bem aqui no Brasil. Logo, Portugal, os portugueses, principalmente as cortes as cortes portuguesas, se revoltam e começam a exigir o retorno da família real e a volta do monopólio do Pacto Colonial e o fim da intromissão inglesa em Portugal. Então, nacionalistas portugueses e burgueses eram contra a elevação da colônia e vai ter uma revolta, uma tentativa dessas cortes de implantar uma monarquia liberal e uma constituição onde o rei Dom João ia ter que obedecer. Eles desejavam o retorno do Brasil ao status de colônia imediato, fechamento dos portos, volta do sistema de pacto colonial e desejo de voltar ao mercantilismo. Só que a família real, os residentes aqui no Brasil, não queriam voltar para trás. O que Dom João faz? Pressionado por ambos os lados e vendo essa revolução estourando, ele volta em 1821, a família real parte para Portugal, deixando Pedro I como administrador ou príncipe regente do Brasil. Antes de ir embora, reza a lenda que Dom João chegou e falou para Dom Pedro I: Pedro, se o Brasil tiver que ficar para você, tiver que ficar para alguém, antes fique para você do que para qualquer um aventureiro. Ou seja, se o Brasil ficar independente, é melhor você ser rei do que deixar outro. Dom João era um cara muito gastador, levou todos os recursos do Banco do Brasil, levando o banco à sua primeira falência de muitas. E gerando uma séria crise econômica. Logo, a vontade das elites portuguesas em torno do Brasil era retornar ao status de colônia. Então, a Revolução do Porto exige o retorno do rei e a promulgação de uma Constituição. Destarte, Pedro percebe que ou ele fica a favor da independência ou a independência ia engolir
Dom Pedro. Então se ficou uma disputa. Os colonos não queriam perder a condição de reino e queriam manter os portos abertos. Dentro dessa perspectiva, não tinha muito o que fazer. Logo, Dom Pedro I vai ficar como príncipe regente e sendo pressionado pelas cortes portuguesas para retornar a Portugal, por livre e espontânea pressão. Dentro dessa perspectiva, Pedro se une à elite local e alguns intelectuais, especialmente os irmãos Andrada, e vamos observar também algumas tentativas. Por exemplo, o nome de Dom Pedro I era Pedro Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, José, Gonzago, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Borgonha. Nasceu em 1798. Olha o nome pequeno, imaginando no RG. Então, ele chega um dado momento que ele tem que escolher. No primeiro momento, ele cede à vontade de retornar, mas em 9 de janeiro, aconselhado pela sua esposa e pelo seu staff, ele sobe lá no paço e fala: se é para o povo, se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Então ele resolve ficar. Ele recebe o título de defensor perpétuo do Brasil em 13 de maio de 1822 e, percebendo que ele tinha que tomar um lado, ele declara a independência às margens do Ipiranga em 7 de setembro de 1822, dando início a esse processo de independência. No Rio, Pedro vai ser aclamado como imperador constitucional no Campo de Santana e coroado em 1º de dezembro de 1822 como Pedro I. Porém, nem todo o Brasil aceitou. Principalmente no norte, em parte dos nordeste, eles eram muito fiéis aos portugueses. Logo, vai ter alguns conflitos, onde vai se destacar na Bahia, na região da Cisplatina e no Piauí. A primeira providência de Pedro era pacificar o país, demorando quase um ano para isso. Aqui é um quadro pintado já no século XIX, O Grito da Independência, onde ele fala independência ou morte, e aí os famosos dragões da independência, que até hoje tem. E o Brasil ele vai ter que enfrentar as províncias rebeldes, principalmente revoltas coloniais, no Pará, Bahia, Maranhão e Piauí. Dom Pedro, não tendo um exército nacional, umas tropas, ele vai contratar estrangeiros. Na Bahia, as tropas portuguesas do general Madeira de Melo foram vencidos em 2 de julho de 1823 com a ajuda de brasileiros. No Pará, o embate entre as tropas portuguesas e brasileiras teve a intervenção de Dom Pedro I. E na Cisplatina, era uma disputa entre o Brasil e a Argentina que terminou o Uruguai, deixando essa região independente, se tornando a República Oriental do Uruguai. Mas o conflito mais violento da independência vai ser a Batalha do Genipapo, que ocorreu às margens do rio Genipapo, onde é Campo Maior, em 13 de maio de 1823. O maior conflito armado da independência. Logo, a independência no Piauí vai se dar na proclamação em 19 de outubro de 1822, no município de Parnaíba, no litoral, por João Cândido Deus e Silva, o coronel Simplício Dias, o capitão Domingos Dias da Silva e José Ferreira Meireles, Ângelo da Costa Rosal e Bernardo Freitas e Calça e o tenente Joaquim Timóteo. Nessa época, quem governava era o marechal das armas, sargento Mó Fidier. Fidier, ele estava em Oeiras. Sabendo da independência, ele se desloca para Oeiras para tentar abafar esse movimento. Porém, quando ele vai se deslocando, um pouquinho depois, em 24 de janeiro, a capital Oeiras proclama a independência do Brasil e forma uma junta provisória com o brigadeiro Manuel de Souza Martins, conhecido o Barão da Parnaíba, e Manuel Pinheiro de Osório, o capitão Inácio Francisco de Araújo e Miguel José Ferreira e o tenente Honorato José de Moraes. O Barão da Parnaíba, muito conhecido, que vai governar o Piauí por mais tempo. Acho que só vai perder e sendo uma pessoa que vai implantar uma ditadura e vai contribuir muito para esse processo de unificação para o Brasil, principalmente na balaiada nós vamos ver. Então, Fidier vai abafar esse movimento, onde os revolucionários vão fugir para o Maranhão, para o Ceará, que já estava independente, e quando ele volta, ele vai observar a resistência de nativos com algumas tropas que vão gerar um grande conflito em 13 de maio de 1823, chamado de Batalha do Genipapo. Segundo a historiografia piauiense, Monsenhor Melo, o Odilon Nunes, o padre Cláudio Melo, Monsenhor Nunes e Odilon Nunes, o padre Cláudio Melo, Monsenhor Chaves e Odilon Nunes, diz que a batalha foi 13 de março, às margens do rio Genipapo, foi das 9 da manhã até as 2 da tarde. Meu Deus, professor, eles lutaram no sol quente, meu amigo. Fidier venceu a batalha porque estava melhor armado, mas perdeu a guerra. É a chamada vitória de Piro. É uma vitória que
não vai contribuir muito. Ele vai perder 200 homens, entre mortos e feridos, uma peça de artilharia e 3 caixas de guerra. E boa parte do seu dinheiro vai ser saqueada. Ele, vendo que não tinha condições de retornar para Oeiras, ele vai se retirar para o Maranhão, que o Maranhão ele tinha uma tendência a apoiar os portugueses, e vai se fixar na vila de Caxias. E sendo derrotado, cercado, em 30 de junho de 1823, na região do Morro das Tabocas, dando fim à presença portuguesa no Piauí e boa parte daquela região do Maranhão. Aqui o sargento-mor José da Cunha Fidier, ele assentou-se praça como cadete no exército português em janeiro de 1809, no regimento de infantaria número 10, embarcou para o Brasil em 1817, com uma divisão portuguesa. Como seu regimento não havia sido nomeado para essa expedição, trocou com o oficial do regimento de infantaria número 15, conseguindo partir para a América do Sul, onde serviu de 17 a 18. Serviu na Ilha da Madeira, foi nomeado governador das armas do Piauí em dezembro de 1821, desembarcou em Oeiras em agosto de 1822 e, no contexto da Guerra da Independência, marchou para a Vila da Parnaíba e tentou sustentar uma rinha de luta contra a independência. E perdeu. Logo, quem vai emergir vai ser Manuel de Souza Martins, o Barão da Parnaíba. Aqui é um exemplo. Infelizmente, os brasileiros eles não tinham muitas armas. Eles lutaram de paus, pedras, facões. Era uma luta desigual. Aí o rio Genipapo atrás. Aqui é onde é o cemitério da Batalha do Genipapo. Quem reconstruiu ele vai ser durante o primeiro mandato do Alberto Silva. Observem. O cemitério até hoje tem lá. E aqui é o monumento do Genipapo, que todo 13 de março tem uma cerimônia lá com a presença do governador para saudar os heróis do Genipapo. Muito bacana. Quem estiver indo para Parnaíba, peça para dar uma paradinha ali na estrada que fala. Logo, o que vai acontecer? Portugal, vendo que não tinha condição, o primeiro a reconhecer a independência do Brasil aos Estados Unidos, em 1824. Depois, Portugal, Inglaterra e França em Áustria, em 1825. Suécia, Noruega, Santa Sé, que é o Vaticano, Suíça, Pincase, Dinamarca, as cidades hanseáticas, Toscana e Holanda, Hanover, Prússia e Baviera, em 1826. A Espanha, em 1834. Por fim, o Brasil, mediado pela Inglaterra, assina um tratado de paz e de aliança, em 29 de agosto de 1825. Onde, a partir de 2 pré-requisitos, Dom Pedro I acerta as pazes com o pai. Tinha que pagar 2 milhões de libras esterlinas pelos custos da guerra e Dom João poderia usar, Dom João VI, o pai, o título de imperador do Brasil. Destarte, o Brasil já nasceu um país quebrado, sem dinheiro e devendo para a Inglaterra, onde sua principal fonte de renda provinha dos impostos alfandegários. Logo, ele assinou tratados desfavoráveis com a Inglaterra em 1827, onde o Brasil, além de pegar dinheiro, se comprometia a abolir o tráfico negreiro em 1830. Então, pessoal, a Batalha do Genipapo é uma coisa que ilustra muito isso, desse desejo de independência do Brasil. Não foi algo muito planejado pelo povo, foi feito pelas elites políticas, e Dom Pedro I, junto com os irmãos Andrada, como José Bonifácio, que era o conselheiro dele, e a sua esposa, ajudaram na consolidação desse processo. E com isso o Brasil conseguiu se tornar independente de Portugal. E no final ainda ele conseguiu fazer as pazes com seu pai. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida entre contrato, um abraço, professor. Tchau, pessoal. Tchau.